nome é Sidney Cardoso, tenho 39 anos, sou licenciado em Química, professor de Química. Nos primeiros dias, como professor, quando eu cheguei na sala de aula com 30 alunos e eu olhava nos olhos de alguns deles, eu me identificava lá atrás, quando eu estava querendo aprender algo a mais. Eu conheci uma pessoa, né? Uma moça na época que me despertou muito interesse. Eu fiquei noivo 5 anos com essa pessoa, então foi toda assim, a vida sentimental minha ficou praticamente completa, mas rompemos esse noivado depois de 5 anos, né? Então isso mexeu demais comigo. Passou aqui 30 dias, aí começaram a chegar perto conhecidos, né? Na época eu conhecia na minha cidade, só conversava poucas vezes, mas foi criando um laço de amizade com certos rapazes e tudo mais. E sempre eles chegavam, pô, Sidney, você terminou o noivado? Não, rapaz, agora você pelo menos está livre, você vai curtir a melhor fase da sua vida, vai ser agora. Eu falei, que isso? Como assim? Não, vamos para as baladas. Já tem uma festa nesse final de semana e eu vou lá para te levar. Foi aonde que um dos amigos que estavam ao meu redor me apresentou uma substância. Foi onde que eu dei a primeira cheirada, né, nesse pino de cocaína. E quando eu entrei num carro, dei a partida no carro e fui voltando para minha casa, foi uma das viagens mais longas que eu fiz. Foi onde que veio dentro da minha cabeça para mim cometer o suicídio ali. E eu acelerei tanto, Eu ia me lançar com o carro nesse muro, que eu sabia que ia ser morte na certa, pela velocidade. A gente tem essa base, né, de cálculo de física, eu tenho, na velocidade que eu estava, no impacto que eu iria acontecer, aquela colisão, iria ser morte na certa. Eu acelerei. Chegou num certo ponto, faltava o quê? 1 quilômetro, 1000 metros para me colidir. Veio aquela voz forte. Faz isso não. Você vai fazer isso tua vida. Tua vida é mais importante do que isso. Isso daí vai passar. Mas eu tenho algo mais forte para você. Eu não me identificava que voz era essa. Mas era uma voz assim de confiança. Era uma voz mansa e mesmo momento uma voz de pai me abraçando. Na mesma hora eu tirei o pé do acelerador, o carro foi diminuindo a velocidade, eu vi o muro de pedra e eu me desviei. Foi onde que voltou meu pensamento lá atrás, que um dia eu conhecia a igreja, eu estava na igreja, mas não dava valor. Eu já amanheci, já desesperado, já olhava no relógio, porque que hora que é? Não, daqui a 20 minutos vai começar a reunião lá naquela igreja. Consegui chegar até a igreja, parei o carro de frente, abri a porta, eu olhei para a porta da Igreja Universal, né? Muito bem, Igreja Universal. Assim que eu desci do carro, ainda estava um peso muito grande, muito forte, porque sabe aquele abraço do pai dando ao filho? Eu senti aquele abraço me envolvendo. E eu vi que aquele peso que estava em cima dos meus ombros já não tinha mais aquele peso. Eu fiquei leve, com todo o conhecimento que eu tinha de química, com a produção das drogas e tudo mais. Eu me lancei naquela vida errada. Eu comecei a usar a razão. Falei, pô, se eu me lancei para a vida errada e a vida errada quase me tirou a minha vida, então eu vou me lançar para esse Deus que me chamou. Nesse dia eu saí da igreja diferente, totalmente diferente. Por quê? As amizades continuavam me ligando, me oferecendo entorpecente, mas só de eu pensar no entorpecente, meu estômago já começava a embrulhar. Eu falei, que negócio estranho é esse? Foi aí que eu tive a certeza que eu estava livre desses entorpecentes.
Só de eu pensar num êxtase, meu estômago começava a embrulhar. Na cocaína, que outrora era para mim como um doce, é como algo bom, mas só de eu pensar, meu estômago também começava o quê? A embrulhar. É uma força tão grande, as palavras saíam, a força ia aumentando dentro do meu coração, do meu peito. Começou a preencher tudo dentro de mim. O pastor terminou aquela reunião, eu saí da igreja alegre, feliz. Eu olhava as pessoas num bar, me via vontade tão grande de chegar ao amigo. Sai dessa cadeira de bar, sai daí. Não está te preenchendo, vamos para um lugar que lá vai te preencher. Essa alegria me moveu tremendamente. Depois do meu encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, a hora que eu entrava na sala de aula, já me dava uma autoestima, a autoestima já aumentou. Eu já comecei a olhar e falei, pô, aquele jovem tem jeito. Outrora, certas partes do conteúdo de química que estava desaparecendo da minha cabeça, devido ao uso de entorpecente, por fim, a memorização já estava nítida, clara, tudo voltou até melhor. Alguns amigos, professores, eu conseguia levar na igreja. Nesse caminhar da fé, eu conheci uma pessoa, que é a minha esposa, né? Agora eu sou casado, há 10 anos casado, casamento abençoado. A ciência, ela chegou no limite, a reação química chegou no limite, mas toda reação, ela tem um tempo de duração. Toda reação química, ela começa na reação, com o tempo, e vai no produto final. Ela vai ter que ter um final. Isso é qualquer reação. Com as drogas era isso. Eu chegava no início, chegava no final, acabava o efeito, e o final do efeito? O vazio muito grande, depressão. Com o Espírito Santo, tinha o início, o meio, o ápice, e esse ápice não parava. Falei, que coisa linda, boa é essa? A ciência teve o limite, mas o Espírito Santo rompeu esse limite. É algo grandioso. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós entramos na Sua presença. Meu Senhor, está escrito na Tua palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora nós unimos a nossa fé e essas pessoas também invocam ao Senhor. São pessoas que estão doentes, estão hospitalizadas, pessoas que estão depressivas, aonde dentro da própria casa há muitas brigas, pessoas que nesse momento se sentem frustradas com a vida, como aquele paralítico naquele tanque, Senhor. Já há muito tempo assim, já estão desacreditadas, mas o Senhor apareceu para aquele homem e o Senhor o levantou, o Senhor deu a sua palavra. E aqueles 38 anos de paralisia ficaram para trás. Então faz, meu Deus, agora manifestar o seu poder nesse corpo, nessa alma, nessa mente. E arranca, meu Pai, o espírito da paralisia, essa depressão que paralisou ela, essa doença que paralisou, esse vício que tem emperrado, tem essa pessoa emperrada que não consegue sair. Em o nome de Jesus, o espírito de vício, de doença, de depressão, de desespero, nós agora estendemos a nossa mão, Senhor, e ordenamos que toda dor, que toda maldição, que todo peso, toda carga saia de sobre esta pessoa.
e ministramos agora a cura, a força, o milagre e a tua presença sobre ela. Seja curada, seja liberta, seja livre, seja agora abençoado, que a luz de Deus agora te ilumine, te dê forças e te levante. Em o nome de Jesus, meu Pai, nós entregamos essas vidas e te agradecemos na certeza que o Senhor ouve, responde e livra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. O meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo